Olá, seja bem-vindo ao Casa Report, o seu magazine de arquitetura, decoração e imobiliário. Esta semana fomos até Vila Nova de Foz Coa conhecer o Museu de Arte Rupestre do Coa, inserido num vale que alberga pinturas milenares. Um projeto da autoria dos arquitetos Camilo Rebelo e Tiago Pimentel. Em Guimarães, visitámos o Santa Luzia Art Hotel, uma reabilitação assinada pelos arquitetos Cerejeira Fontes, que surpreende a cada percurso. Um ambiente onde a arquitetura contemporânea se mistura com a memória do centro histórico. Demos também um salto a Viana do Castelo até ao Refúgio da Montaria, uma casa de férias inserida num vale que deu nome ao lar, um verdadeiro refúgio com amplas vistas sobre a paisagem envolvente. Esta casa pertencia a uma família com muito relevo em Guimarães e das várias alternativas que nós estudamos, entendemos que o hotel podia ser aquele produto que mais se encaixava neste perfil. A ideia é nós podemos oferecer um hotel que se aproxima do conceito do grande hotel do final do século XIX. Isto é, poder ser um espaço de atividade cultural e social na cidade. O edifício original é um edifício com um impacto muito positivo e queríamos que tudo que nós fizéssemos para além disso pudesse se diluir nesse edifício. E para isso utilizamos este sistema de ripas em aço galvanizado, que permite, por um lado, ter uma imagem mais abstrata e, por outro lado, também controlar, por exemplo, visibilidades para os quartos, dando mais intimidade aos clientes. Nós entendemos também que o edifício deve ser neutro, deve ser um edifício que se possa adaptar, tipo camaleão, às circunstâncias que forem exigidas. E o cinza é uma cor que nos parece neutra, que abre e não fecha as perspectivas. Estes tons de cinza, ou café com leite, que é uma cor que eu uso e abuso, a partir daí podemos misturar qualquer cor a nível de sofás, todas as madeiras ligam bem. Gosto muito de trabalhar raízes porque são madeiras muito trabalhadas, diferentes, bonitas e não aquela básica. Nós temos uma parte do edifício que está dentro de uma construção oitocentista e nós julgamos que era importante manter essa matriz e distinguir a parte que nós construímos de novo dessa matriz original. Tem que se entender que entramos num ambiente mais próximo do oitocentista do que contemporâneo. Notamos que os clientes, ao entrar no hotel, veem um edifício com uma dimensão pequena, entram no hotel e descobrem um hotel muito, muito confortável. Tem uma lareira a funcionar logo à entrada, tem uma série de salas que não são salas muito grandes, vão estando compartimentadas em salas mais pequenas. E, conforme vão passando de compartimento em compartimento, é que vão descobrindo que o hotel não é só aquilo, é mais alguma coisa. E, claro que este pátio central, pela dimensão e pelo plano de água que tem, acaba por ser uma imagem icónica. Nós pretendemos que, neste contexto de uma cidade que tem uma personalidade muito vincada, este hotel pode ser um espaço que promova este orgulho que a cidade tem em si própria. Esta casa chama-se o Refúgio da Montaria, porque foi assim mesmo que eu tinha delineado. O meu sonho era realmente ter um sítio que tivesse apenas uma sala, uma casa de banho, interligada neste contexto global paisagístico que eu tanto adoro. É um terreno na Serra da Arga, bastante íngreme, não muito grande. Existia uma ruína e é com base nessa ruína que iniciamos todo o projeto. Era preciso cobrir a ruína, cobrir a sala, deixou de ser ruína para ser uma sala. Cobrimos com um elemento forte, que no fundo era o tanque, e daí surgiu este resultado final, que é a cobertura da própria construção, que é uma piscina. A casa tem dois materiais, é o betão, que é evidente no volume da água, e que assenta sobre um elemento frágil, que é vidro. Portanto, sendo em vidro, há uma relação interior-exterior muito grande, e esse vidro é um sistema de vidro que abre
na sua totalidade e que nos permite, quando queremos abrir tudo e sentirmos completamente no exterior. Criamos também um pátio por questões de luminosidade e ventilações naturais do próprio espaço e, ao mesmo tempo, criamos um pequeno quarto para que esta construção não se limitasse a ter uma sala. Ao mesmo tempo que nos inspiramos numa forma comunitária que é o tanque, cria-nos a noção de abrigo e é a partir daí que acho que se consegue esse ambiente de refúgio, de grande intimidade do próprio espaço. Esta iniciativa surge integrada num projeto educativo que a Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitetos decidiu implementar este ano, sentindo um pouco a dificuldade de relação entre a profissão e a academia. Esta viagem é uma viagem essencialmente preparada para ser organizada a partir das universidades, tentando envolver aqueles que mais tarde serão arquitetos. É uma viagem que procura percorrer não só a obra do arquiteto Fernando Távora, mas também a vida do próprio arquiteto. Por isso a viagem é um roteiro de Lisboa ao Minho, e que pretende trazer jovens arquitetos e menos jovens arquitetos a conhecerem a obra do arquiteto Fernando Távora. Porque o arquiteto Fernando Távora tem um papel muito relevante na arquitetura contemporânea, portanto é um grande pedagogo que acaba por influenciar toda uma geração. Esta fase que nós vamos visitar foi a fase da exposição das artes decorativas, em que foram reformuladas as salas e foram incluídas novas vitrines e novos percursos para enquadramento das peças. E, por exemplo, o arquiteto Fernando Távora introduziu a cor, que esta sala não tinha cor, introduziu o ouro e mesmo as vitrines e a relação dos verdes das vitrines com as paredes e com o próprio serviço de porcelana a condizer com todo o contexto da sala é um ponto importante que nós, nesta nossa visita, estamos a percorrer. Inicialmente, os dois pátios interiores estavam divididos, havia dois pisos, podemos dizer assim, que não eram comunicantes entre si, apenas pelo interior do edifício. E o arquiteto Fernando Távora, partindo de uma fonte e de um eixo central, recuou a fonte e introduziu uma escada de 2 lances que permite a integração da fonte e permite a passagem para o piso superior do pátio do Jardim das Camélias, uma solução que poucas pessoas compreendem, que é uma escada nova. E isso representa muito a forma de projetar do arquiteto Fernando Távora, é não percebermos muitas vezes o que foi feito de novo e o que já estava. E essa escada é um bom exemplo. Para nós é relevante chamar a atenção para o estado de conservação em que as obras se encontram, para a importância dos próprios municípios preservarem este património que, sendo um património moderno, é um património muitas vezes mais descurado do que o património mais antigo. E há de facto este compromisso da parte da Ordem dos Arquitetos para conseguir estabelecer estas leituras cruzadas entre o passado, o presente e o futuro, e nada melhor do que escolher o arquiteto Fernando Távora para inspirar esta mesma compreensão do tempo e esta mesma compreensão da própria arquitetura. No fundo, este museu é um grande centro de interpretação da arte rupestre do Coa, por isso se chama Museu do Coa. São 25 mil anos de arte e arqueologia que nesta zona, mercê também de um relativo afastamento em que se manteve até há pouco tempo, permitiu que se conservassem relativamente bem. E é sempre, digamos, a porta de entrada de qualquer visitante que queira introduzir-se melhor na compreensão do que são aqui os ciclos rupestres do Val do Coa. A tipologia de museu está normalmente associada a centros urbanos. E aquele era o caso quase à antítese, ou seja, é um sítio onde não existe construção, não existe praticamente sinais de ocupação humana, a não ser a nidificação da paisagem, chamamos-lhe assim,
E, portanto, foi isso que orientou o desenvolvimento do projeto e o conceito. Sendo uma estrutura de natureza abstrata, não querendo nós que parecesse um convento na paisagem ou outra tipologia urbana, nós tínhamos que lhe retirar a expressão das janelas. Portanto, o que andamos a procurar foi uma linguagem, uma expressão de incisões, de cortes, um bocadinho como acontece na própria arte do Paleolítico, que eram gravadas, ou seja, havia perfurações, havia incisões. E, portanto, automaticamente interessava-nos essa vontade de olhar para aquilo como uma matéria bruta na qual nós intervínhamos. Depois a forma surge, diria, quase naturalmente, ou seja, havia 2 vales e um terceiro que era o Vale do Rio Douro. E quando se vê a topografia, ele realmente encaixa numa espécie de triângulo. E, portanto, nesse sentido, a forma foi sendo um cristalizar de um processo de pensamento, de um processo de análise, de um processo de descoberta. A rampa foi um elemento que foi essencial, que esteve sempre presente em todas as variantes do projeto, por uma razão muito simples. A sequência que nós queríamos era uma experiência de paisagem. Queríamos que as pessoas tivessem essa experiência da imensidão da paisagem total, elas podem andar pela cobertura, observar, e depois são transportadas para o museu. E ao fazer essa transição, a condição luminosa também vai se alterando, ou seja, vamos passando da luminosidade total para quase para uma penumbra, até chegar à escuridão, que é o fim da exposição. E, portanto, este foi um museu que foi feito pela paisagem e para a paisagem. Foi este o balanço que o projeto seguiu desde a fase de concurso até a última fase do projeto. Há no Douro betão na paisagem, isso também nos interessava como tema. E depois dessa ideia de buscar o xisto com o betão, acabou por se buscar 2 componentes. Extraímos as texturas das superfícies das pedreiras e também colecionamos várias cores. Portanto, num certo sentido, ele vai buscar algum contexto. Foi privilegiado não um edifício em altura, que iria com certeza colidir muito mais com a paisagem e o enquadramento, uma vez que ele está completamente isolado neste sítio, e tornou-se, pela própria arquitetura em si, a própria conceptualização do museu e o museu propriamente dito, uma obra emblemática nesta região. As pessoas apropriam-se do edifício, utilizam o edifício para além do seu limite funcional imediato e transformam naquilo que a gente queria, como se fosse um mirador, como se fosse aqueles miradores que existem tanto na paisagem, associados a uma capela, etc. Aquilo conseguiu ganhar essa dimensão, que era isso que nós pretendíamos. Não perca o Casa Report da próxima semana. Vamos até Vila Nova de Gaia conhecer as Caves Grahams, um projeto do arquiteto Luís Loureiro que reabilitou um edifício centenário onde habitam os cascos de vinho do Porto. Até à próxima semana. Cuide bem da sua casa. Este programa é patrocinado por Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel.